Ele era uma criança bastante ativa. De vez em quando se metia em acidentes. Enquanto se recuperava, fazia dos livros os melhores companheiros. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com o escritor Cristiano Deveras. Cristiano Marcos Pires Neto, mais conhecido como Cristiano Deveras, nasceu em Goiânia no dia 25 de dezembro de 1972. Graduado em letras, é poeta, prosador e membro da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás. Participa ainda do grupo de autores Bar do Escritor. Cristiano Deveras, primeiramente agradecemos a sua presença aqui no Iluminuras, que é gravado na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Fórum Trabalhista de Brasília. Cristiano, como começou o seu interesse pelos livros? Mesmo antes de aprender realmente a ler, com gibis e tudo mais, acompanhando as figuras e seguindo ali a história. Assim que eu fui alfabetizado, aí realmente me perdi ali. E eu não saía mais do canto, ficava ali. A minha aventura passava a ser dentro do livro. Eu não precisava sair, empinar pipa, esse tipo de coisa. Acalmava a família, né? Com certeza. Agora, mesmo assim, você ainda passava o tempo também no interior, né, do estado de Goiás, você é de Goiânia, e ainda convalescendo, às vezes, precisava do livro também. Eu ia sempre para a fazenda dos tios, de parentes. Né? Essa é uma tradição em Goiás, todo mundo tem algum pezinho no campo, né? E como também era muito, aprontava bastante, vira e mexe eu estava machucado, convalescente, e dessa forma a melhor maneira de passar o tempo era lendo alguma coisa também. Eu lembro que a minha primeira fratura foi um braço. Eu fiquei aqui em Brasília, na casa de uma tia-avó, e ela tinha uma estante parecida com essa. E lá tinha a coleção do Júlio Verne, foi o meu primeiro grande contato assim, com a literatura, de ficar seguindo obras do mesmo autor. E como que foi isso, assim? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha por volta de 10 anos, uns 10, 11 anos. E como que foi essa transformação de leitor a escritor? Então, eu sempre gostava de inventar as histórias, mesmo quando eu não sabia ler. Eu tinha uma tia que lia as histórias para mim, ela era professora, e quando ela estava cansada, não conseguia mais ler, eu ficava chamando a atenção dela e eu contava a história para ela, baseado nas figuras. E dali ela perguntava o que estava acontecendo e eu emendando uma coisa na outra, né? E criava histórias, desde criança fui de criar histórias. Quando eu entrei para o colégio, né, quando começaram as aulas de redação, foi que começou mesmo a verve de soltar no papel. Agora, o interessante é que você não foi, na época de faculdade, para o mundo das letras primeiro, né? E sim para a filosofia. Por um acaso, destino, eu tentei o direito, acabei como segunda chamada na filosofia, gostei do curso e seguia esse caminho, até que eu deixei tudo para montar um restaurante, mexer com noite. Foram 4 anos bem agitados. No final disso aí, como eu sempre escrevia e tudo mais, uma vez eu emprestei um computador para uma amiga, ela achou alguns contos, eu era um escritor de gaveta, só escrevia para mim. Ela insistiu que eu entrasse no concurso que vencia a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, que eu venci ele em 2006. Os livros de Cristiano Deveras, em sua maioria, foram escritos em momentos de descontração. E foi neste clima que surgiu o livro Balada do Homem Sem Nome e o poema Múltiplo. Múltiplo. Tem um caso clássico de múltiplas personalidades. Já fui Caravaggio, Tasso, Ariosto. Já me senti santo, já fui encosto. Encostado no canto, chorando alegrias e sorrindo prantos. Encontrei toda a lucidez quando perdi a razão. Tornei-me Sócrates, Iscariotes e Platão. Um dia era o Garrincha, no outro, o João. Várias vidas de um salto, experimentando de tudo um pouco, nesse mundo hospício palco. E aí veio a publicação de Jantar às 11. Como é que foi? Na verdade ela também demorou um pouquinho, esse foi outro percalço que eu tive. Como eu ganhei o prêmio em 2006, mas por uma ou outra coisa o livro saiu em 2010. Né? Mas enfim, saiu. Nesse meio tempo de 2006 a 2010 eu comecei a atuar com o pessoal do Bar do Escritor.
Na verdade, eu cheguei a ganhar o prêmio, mas eu fui publicar e depois que eu já havia publicado o primeiro do Bar do Escritor, que foi em 2009. E conta um pouquinho então dessa experiência do Bar do Escritor. O Bar do Escritor é uma comunidade de autores que começou ainda no Orkut, né, em 2006, e a gente se reunia para conversar sobre literatura, discutir literatura, né, e nesse passar do tempo discutindo e falando e encontrando outros autores virtualmente, em 2007 nós fizemos a primeira publicação. O Giovanni Emini, que é o fundador do bar, conseguiu um livreto onde alguns autores foram selecionados. A partir de 2009 nós tivemos condições de começar a fazer nossas próprias antologias, onde a gente racha o valor entre os participantes. Nós nos bancamos, aí nós contratamos uma editora e lançamos um livro com prosa, com poesia, conto, crônica. Cada autor escolhe o gênero que ele vai publicar. Agora, os seus textos têm sempre um toquezinho de humor. Sim, em alguns livros, sim. Os dois primeiros, eles tendem bastante para o humor. Eu tento, eu tento falar da alma humana, de tudo mais, mas sempre com uma pitadinha de humor, porque a vida já é muito puxada para a gente a gente não poder rir um pouco. E de onde vêm as inspirações? Da própria vida. Da própria vida, pode ser sentado num bar, conversando com os amigos. Inclusive, meus amigos têm uma piada reticente que é: tudo que você disser perto de deveras pode ser usado num conto. Então eles pedem sempre para tomar cuidado. Daqui, por exemplo, desses livros que você trouxe, qual que você poderia falar que nasceu de uma frase que alguém disse ou alguma coisa nesse sentido? Daqui, o próprio Jantar às 11, né? O conto, o que dá nome ao livro. Que é, né, o primeiro. Isso. Ele nasceu eu estava num bar e escutei alguém falando alguma coisa, né, de correr contra o tempo, que o tempo a gente nunca escapa dele. Era uma pessoa que estava, um rapaz que estava filosofando assim bem etiricamente. Eu achei interessante aquilo e fiquei com aquilo na cabeça de correr contra o tempo, e acabou saindo o conto. Né. E o Tá na Rede? O Tá na Rede eram contos que eu escrevia para um site que acabou saindo do ar, né. Eu quase perdi esses contos. Eu acabei localizando-os num HD que tinha estragado e recuperei. Esse material quase foi perdido todo. Cristiano, e você como escritor, como avalia aí o mercado na internet? Eu acredito que a internet ajuda bastante. Ela é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, por exemplo, uma faca na mão de um cozinheiro pode servir para grandes coisas. Na mão de um assassino, já. A internet da mesma forma, você pode localizar alguma coisa que te sirva, você pode fazer contato com pessoas, né? E dá para vender livros pela internet? Dá para vender livros pela internet, até porque se você for olhar hoje o mercado, as livrarias, basta passar na vitrine. 90%, 95% delas estão fechadas com os famosos best-sellers, né, a literatura estrangeira e tudo mais, né? Mais como um negócio do que como a própria arte. E o projeto Bar do Escritor, ele acabou virando livro também, né? Aqui você trouxe 3 exemplares, na verdade já tem o 4º, né? O 4º eu tomo 4, esse aí, né? Faltou o filho pródigo número 2, que é o Brand, mas eu vim com a camiseta, então uma coisa salva a outra. Todos com essa tônica de bar, né? É isso, a gente não se prende somente aos bares, né? Cada autor ele é livre para colocar o estilo que melhor lhe apetecer, né? E o assunto também. A gente tem assuntos de morte, de nascimento, de amor, bastante amor, dor de cotovelo, né? De tudo um pouco. Mas o bar sempre é algo meio aparece em volta disso da hora. E os projetos para o futuro? Olha, a gente está com um projeto agora da próxima antologia ser em quadrinhos, que é uma parceria com um colega nosso de Paraty, né? Que Paraty é um lugar que a gente faz sempre o lançamento do Bar do Escritor lá, a gente faz o Bar do Escritor na praia, a gente faz uma parceria com o bar lá na Praia do Pontal, e toda a Flip desde 2009, 2010, a gente está lá na Flip, faz o bar com meio livraria, meio bar mesmo, com sarau, com declamação, com tudo ali ao vivo, a interação dos autores com o público. A gente pretende expandir isso aí, né? Fazer esse evento em outros locais, até porque nós temos membros atuantes em várias capitais. Eu mesmo em Goiânia, o Giovanni aqui em Brasília, a gente tem gente no Rio, em São Paulo, e por aí afora, no Rio Grande do Sul, do Norte. A gente
faz um leque no Brasil. Agora, você já foi premiado também 2 vezes, né? Além do que aconteceu em 2006, teve também o Etéreo Ser de Carbono, que também foi premiado. Esse, na verdade, é meu livro mais premiado. Eu trabalho com ele já há 5 anos. Esse livro ele foi menção honrosa no Recife em 2008. Ele foi finalista também do Prêmio Sesc Nacional também em 2008. Eu vim trabalhando ele e ano passado ele ganhou novamente a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos. E como é, assim, ser premiado? Dá uma motivação a mais? Ele vai norteando, né? Quando você, igual esse livro, ele vem trazendo ele vem ganhando menções honrosas, citações, foi finalista, então eu vi que eu estava no caminho. Você vai apurando, você vai depurando seu trabalho e tentando atingir um patamar melhor, né, até o ponto da premiação. Eu acho que nesse ponto as premiações são muito importantes para te nortear o trabalho, pelo reconhecimento dos prêmios também, é claro, e pela visibilidade que eles podem te dar. Cristiano, então, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras conosco. Eu agradeço o convite e o espaço e convido vocês a conhecer o Bar do Escritor na internet e nossos livros também. Deixa o site. É www.bardoscritor.com.net. Valeu, muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu vou conversar com o promotor do Tribunal de Justiça, o Wallace Paiva. Não saia daí. Ele nasceu em uma família amante das artes e logo cedo aprendeu a gostar da literatura. Eu converso agora com o promotor de justiça de São Paulo, Wallace Paiva. Tudo bem, Wallace? Tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Como que foi esse contato inicial com a literatura? Foi cedo, porque primeiro que me alfabetizaram um pouco antes. E aí, quando eu fui para o primeiro ano primário, eu já sabia ler. E depois, mais ou menos, tipo aos 10, 12 anos, já com a introdução de livros infantis e até alguns livros não infantis. Eu me lembro que acho que aos 13, 14 eu já estava lendo Jorge Amado. E como que foi esse contato com o Jorge Amado logo na adolescência? Foi interessante, porque também naquela época, era a época que também passavam algumas novelas baseadas em livro dele, e aí a gente vai acompanhando e lendo ao mesmo tempo, né? Passava a Gabriela, por exemplo. Então o Jorge Amado foi importante na minha literatura. Uma coisa que eu sempre achei interessante do Jorge Amado é que ele, por trás de um enredo de amor, ele coloca uma crítica social. E foi isso que te chamou a atenção? Foi isso que me chamou a atenção, essa linguagem do Jorge Amado, achava interessante. Gabriela tem isso. Gabriela é a luta pelo poder, entre o poder do exportador e do produtor, que se traduz numa luta política entre o velho e o novo, tendo como assim, o chamariz o amor entre Nassib e Gabriela. Quer dizer, desde muito cedo você já tinha essa visão também, essa sensibilidade crítica. Crítica, isso. Porque também não fiquei só no Amado, sim, outras coisas vieram com outros autores, vieram complementando essa minha formação. Qual seria o outro, assim, que te marcou também nesse período? Depois, um pouco mais tarde, já no início da adolescência e tal, alguns me marcaram. Por exemplo, o Mais de Andrade, eu acho genial, e o Oswald de Andrade. Esse, então, eu acho o maior escritor brasileiro, tanto na poesia, embora nem sempre tão bem compreendida, mas era alguém que tinha uma visão sempre à frente. E essa visão você percebeu já como estudante de Direito ou ainda na leitura na fase inicial? Entre estudante do ensino, hoje parece que fala médio, né? Colegial na época, e de estudante de Direito, fui fazer o Largo São Francisco, né? E aí pude também ali continuar lendo, não só o jurídico, mas também a literatura em geral. Você acha que existe essa relação, então, entre o jurídico e a literatura? Ah, sim. Isso influencia bastante. No campo do direito penal se discutia muito, por exemplo, se aquele ato do Bentinho, do Dom Casmurro, de tentar envenenar o filho, se era crime ou não, etc. A própria traição de Capitu sempre foi algo muito discutido. Então, para o profissional de direito, a base literária ajuda a compreender e a expor fatos. E que outras obras que você indicaria aí para um estudante de Direito? Olha, para conhecer o Brasil,
Eu digo, o estudante de Direito precisa ler Casagrande Senzala, Gilberto Freire. Precisa ler Os Donos do Brasil, Raimundo Faoro. E Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Esse na parte não literária, mas sociológica. Depois lê os clássicos da literatura brasileira, como Machado de Assis, Dom Casmurro, que é uma obra inigualável, por exemplo. O Sérgio Buarque de Holanda, a gente poderia aproveitar a oportunidade, inclusive, para conhecer um pouquinho mais dele, né? Sérgio Buarque de Holanda foi um dos mais importantes historiadores brasileiros. Também foi crítico literário e jornalista. Nascido em São Paulo no dia 11 de julho de 1902, era filho de Cristóvão Buarque de Holanda e de Heloísa Buarque de Holanda. Estudou na Escola Modelo Caetano de Campos, onde escreveu a valsa Vitória Régia. Em 1926, assumiu a direção do jornal O Progresso, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para onde se mudou. Em 1927, decidiu voltar para o Rio de Janeiro, passando a trabalhar na imprensa carioca como jornalista do Jornal do Brasil. Depois mudou-se para a Europa, onde trabalhou também como jornalista. Quando voltou para o Brasil, publicou sua obra-prima, considerada a mais importante já editada no Brasil, intitulada Raízes do Brasil. E como que é a sua leitura hoje, como promotora aí do Tribunal de Justiça de São Paulo? Dá tempo também de se dedicar aos livros literários, não apenas aos técnicos? Nem sempre. A gente, claro, vai arrumando tempo. Eu estava agora relendo as cartas de São Paulo, as epístolas de São Paulo, comecei a ler o Atos dos Apóstolos e até fazendo ligações de São Paulo com o direito. Quer dizer, um outro tipo de olhar. Que é interessante a literatura, isso, que você sempre pode ter um novo olhar a ler um livro que você já leu. Então, nem sempre se encontra tempo, a gente dá mais ênfase, mais atenção ao livro técnico. Mas quando você tem um tempinho, sempre é uma delícia a gente ler algo da nossa literatura, principalmente a literatura brasileira, que é rica. E como que foi essa releitura aí das cartas? Interessante. Eu estava vendo outro dia uma passagem de São Paulo, em Atos dos Apóstolos, e ele falando: olha, eu tenho o direito de saber da acusação que me é feita. Ou seja, é a base do devido processo legal. É de uma importância, isso é que fundamenta, aliás, a própria doutrina social e jurídica romano-judaico-cristã. Agora, o senhor também tem livros escritos, né, já publicados. Não deu para trazer, mas fala um pouquinho sobre suas obras. Eu publiquei, primeiramente, um livro intitulado Probidade Administrativa, que é minha dissertação de mestrado, onde eu abordo o problema da corrupção. Depois, Transparência Administrativa, também na área de Direito Público, que é minha tese de doutorado, onde abordo a questão do acesso à informação, da participação, da fundamentação das decisões dos órgãos estatais. Tem um livro específico sobre remuneração de agentes públicos e participei e participo ainda com capítulos de livros de coletâneas organizadas por vários autores. E projetos para o futuro? Então, eu estou pensando em alguma coisa de escrever sobre o Ministério Público, a instituição do Ministério Público, seu regime jurídico, a emenda 45, alguma coisa assim. Tem um material sobre nepotismo já entregue à editora, e então nunca paramos. Tá certo. E como que começou essa escolha sua pelo direito? Tem a ver também com essa facilidade e interesse pela literatura? Eu acho que sim. Na minha família não tinha ninguém vinculado diretamente ao direito, né? Mas eu acho que foi pelo gosto pela literatura. E de que forma, assim, que você acha que isso aconteceu? Olha, eu acho porque é no direito que se tem a forma de mais poder trabalhar a linguagem, de arquitetar, articular raciocínios, expondo uma tese para convencer alguém. E esse eu acho que é o trabalho que a literatura faz, passar uma ideia. E como foi a influência da sua família, já que ela era amante das artes, né? Como é essa ligação? Minha mãe gostava muito de leitura. E, por exemplo, um livro que marcou ela muito, em razão também da fase que ela viveu, foi A Presença de Anita, de Mário Donato.
Eu me lembro quando uma vez ela ficou adoentada, coitada, e eu acompanhei em casa, eu ficava lendo Castro Alves para ela. Minhas tias também gostavam muito de teatro, de literatura. Meu tio-avô incentivava muito isso. E a gente discutia muito isso, conversava muito isso, muitas histórias. Então, isto foi permeando, né, a minha formação. E você acha que os jovens atualmente eles precisam de mais leitura? É preciso filtrar um pouquinho também o que se lê, o que se escreve? Olha, eu acho que hoje em dia é engraçado a facilidade que se tem da leitura pelo acesso que a internet proporciona e, na maioria dos casos, eles só estão vendo porcaria, coisa de baixa qualidade. Eu lembro que eu, para ler certos livros, tinha que pegar um ônibus, ir até a biblioteca da Prefeitura Municipal de Santos, pegava um livro, levava, depois tinha que devolver, ou um livro da escola, etc. Hoje é tão fácil e, às vezes, você fala uma coisa para um aluno ou uma outra pessoa, ele fala, o que é isso? Ele não sabe o que está acontecendo. É lamentável, eu acho que precisa haver um reforço na escola da indicação e da exigência de leitura, seja ela no livro físico, seja no livro virtual. Porque não é a mídia, né? E sim um conteúdo. Exatamente. E como que você faz essa relação aí dos modernistas com o direito, por exemplo? O modernismo foi algo rico no Brasil e cujos efeitos ainda não foram todos absorvidos. Mas, por exemplo, eu trago do Oswald de Andrade a seguinte frase, que está no Manifesto Antropófago. Vivemos um direito sonâmbulo. O que quis Oswald, que era formado no Largo de São Francisco, dizer com isso? Ele faz, em seus dois manifestos, tanto no Pau-Brasil quanto no Antropófago, uma crítica ao gabinetismo, ao formalismo do direito. Quando ele fala, naquela definição de direito, ele fala, quem me ensinou foi galimatias. Galimatias quer dizer enrolação. Ali é um truque verbal do Oswald. Mas essa frase, vivemos um direito sonâmbulo, quer dizer que o nosso direito é aquele direito que vive andando dormindo. E, em grande parte, porque o nosso direito, salvo raríssimas exceções, como o mandado de segurança, por exemplo, é uma cópia do direito europeu. Cadê a grande ideia jurídica brasileira que saiu da nossa realidade? Sabe, falar de criminalidade na Alemanha é algo diferente de falar de criminalidade na América Latina. Você acha que deveria, então, haver essa... Eu não sou xenófobo, ao contrário. Pressupondo o que disse Oswald, vamos aproveitar o que veio de fora, comer, ingerir, mastigar, mas tendo os olhos na nossa realidade. Isso é que é importante. Ok, Wallace, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!